Dia de criar inimigo aqui no canal, porque eu vou falar de filme dublado. Eu vou falar sobre filme dublado e por que eu acho que a dublagem é quase um ato criminoso. Tá bom, eu sei, esse assunto é muito complexo, é muito extenso, deixa eu me explicar aqui. Eu não quero dizer, tá, em nenhum momento desse vídeo, que a dublagem não deveria existir. Aqui eu também não vou estar considerando públicos específicos, eu digo pessoas que realmente precisam da dublagem, né? O público infantil, alguém que tem algum tipo de dificuldade. Eu estou falando diretamente com pessoas que têm completas condições de ler uma legenda, e muitas das vezes são pessoas que estão interessadas em estudar cinema, que têm minimamente um interesse pelo cinema. E eu acredito que se você está aqui assistindo um vídeo sobre isso, você tem já esse interesse. Mas é claro que nada que eu vou dizer aqui é uma lei, uma ordem, tá? Então não precisa se ofender. Se você não concorda, enfim, não precisa levar para o lado pessoal. Vamos então entrar no raciocínio. Hoje em dia tem muita gente que adora dublagem, né? Tem o dublador como um ícone, né? Como um fã. Isso é muito compreensível, porque a dublagem ela tem um fator muito emocional, né? A gente cresce ouvindo a voz do Bob Esponja, do Goku, enfim. É difícil desapegar dessas lembranças, né? Recentemente eu tentei ver Toy Story e eu tive muita dificuldade, rever, né? Do Toy Story eu tive muita dificuldade em aceitar as vozes originais, porque os bordões eles não tinham tanto impacto mais. É como se o filme fosse outro, né? Como se eu estivesse revendo e não foi a mesma experiência de quando eu vi pela primeira vez. Então eu entendo perfeitamente esse apego que a gente tem com a dublagem. Às vezes, ver o Stallone falando com a versão, com a sua voz natural, é estranho, porque acostumou-se a ouvir o Stallone falando com aquela voz. Mas, naturalmente, eu assisti WALL-E, assisti Ratatouille, assisti Frozen, tudo legendado e não tive nenhum tipo de problema, porque, enfim, não são filmes que me pegou quando eu era criança. Mas quando eu digo que é um ato criminoso a dublagem, é uma expressão, não é literal. O que não é uma expressão, o que não é digamos, um exagero, é dizer que é uma mutilação de um elemento essencial no filme. Isso eu falo sem nenhum exagero, tá? É uma mutilação. Porque, na verdade, isso prova como nós, públicos contemporâneos, não estamos nem aí para cinema. A gente não leva o cinema a sério como arte, entende? Enquanto na literatura o processo de tradução é feito durante, às vezes, anos, né? É um processo extremamente complexo, tem até premiações exclusivas desse processo. No cinema não, a dublagem ela é feita em horas. Pensa nisso, tá? O processo de dublagem, ou seja, refazer todo o processo de mixagem, colocar a voz dos personagens naquela espacialidade novamente do filme, que originalmente leva 6 meses, às vezes 1 ano, né, para ser feito o processo de mixagem, do tratamento de som no cinema, na dublagem é feito em 1 tarde. Não é à toa que existe erro de português até no título dos filmes, tá? Títulos ridículos aí que mostram que esse processo de tradução é feito de forma desleixada. E sempre tem quem diga que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo. Eu fico me perguntando de onde tiraram essa informação. Que estudo foi feito comparando as dublagens? Isso não foi uma própria propaganda dos próprios dubladores brasileiros? Na verdade, eu tenho certeza. Isso foi algum dublador famoso que falou isso publicamente e todo mundo ficou replicando. Porque não existe nenhum estudo sobre isso. Na realidade, é tudo ruim do mesmo jeito, tá? Mas vamos lá. Por que eu tô dizendo que... Na verdade, ó, eu não tô dizendo que o trabalho do dublador é ruim, tá? Eu não tô falando disso, estou falando da questão técnica. É um processo rápido demais para ser minimamente comparável com o original, tá? Se a gente fosse levar a sério, precisaria pelo menos alguns meses para fazer todo esse processo de mixagem novamente. Ah, não, mas o filme original muitas das vezes é dublado também, mas não estou falando do processo de um ator ir no estúdio gravar, eu estou falando desse processo de colocar um áudio novamente em cima de um filme. É pegar um áudio, fazer de qualquer jeito, colocar lá e pronto, lançar o mais rápido possível, é isso que eu estou falando. Eu vou fazer um exercício, tá? Olha a versão original versus a versão dublada dessa cena. Just a trifle, of course. Posso ver? É só uma futilidade, é claro. Sugar lemon or both? Both, Mrs. Mulray. Yes, Mr. I don't Peters? want to drop it. Açúcar limão ou ambos? Ambos. Senhora Mulray, Sim, senhor. não quero que suspenda. Você já é bastante crescido para entender seu irmão. Talvez eu deva fazer isso pra ele. Vire esse cano para lá antes que eu faça engolir. Agora, negar que isso realmente afeta a nossa experiência com o filme é negar que o som é um elemento essencial dentro do cinema. É negar que toda a mixagem, toda a espacialidade do cenário ajuda para nossa imersão. Como eu disse, cadê a espacialidade? Cadê a reverberação do som? Né? Cadê feito com cuidado, pelo menos? Repara, novamente, que eu não estou falando sobre o trabalho do dublador, tá? Eu não estou falando de questão gosto pessoal, porque se fosse assim eu ia falar que
Ah, você vê Tarzan dublado é você trocar o Phil Collins pelo Ed Mota. Que no Ratatouille você pega a cena final com o Anton Ego, né, que é a última participação do Peter O'Toole, o eterno Lawrence da Arábia no cinema, e ao invés de você ouvir o monólogo do Peter O'Toole, você troca para um dublador aí. Nada contra o sujeito aí, mas não é nem comparável, entende? Mas eu não tô falando de gosto pessoal, eu tô falando porque, teoricamente, quem não conhece o Peter não teria apego, né? Mas eu tô falando de questão técnica. Não é justificável você substituir um trabalho de meses em 1 hora. Agora, já que a gente tá falando, eu não falei de ator, vamos falar de ator. Vamos falar do processo de interpretação dos dubladores, tá? No filme Longe do Paraíso, com a Julianne Moore, ela tem um personagem que está em constante dúvida sobre o mundo em que ela vive. Ela questiona tudo em sua volta. O seu marido, ela acredita que pode ser homossexual. Ela está num processo de descobertas que não... né, que o próprio título já diz, né, é longe do paraíso, longe do que ela imaginou que a vida adulta seria. E para criar esse personagem, a Julianne, ela criou na sua fala, através da forma com que ela expressa as palavras, um ponto de interrogação no final de cada frase. Então, ao invés dela afirmar, ela pergunta. E isso é uma coisa extremamente complexa, porque é muito fácil ficar mecânico, é muito fácil ficar teatral, brega, né? O que eu estou dizendo aqui é verdade? Eu não estou falando sobre minha opinião? Entende? É complicado. E ela conseguiu fazer isso lindamente. Agora me pergunta, você acha, de verdade, que a dubladora desse filme realmente sabia dessa história? Sabia desse processo? Ou se sabia, pelo menos tentou reproduzir? Claro que não. Esse elemento do filme foi descartado. É você tirar um elemento essencial da construção do personagem. Como que você vai analisar a interpretação vendo dublado? É impossível. Vamos falar de um exemplo mais recente. Coringa, Joaquim Fênix. Eu não vou nem falar, tá? Quantos meses você acha que o Joaquim demorou para construir aquele personagem, especificamente aquela risada? Eu consigo imaginar o trabalho dele com o preparador de elenco achando a entonação perfeita. E isso não é coisa de 1 hora antes da gravação, não. E o que mais me espanta é ver o que o próprio dublador disse numa entrevista. Eu considero assim, eu sou muito prático, eu sou muito de chegar a gravar. Velocista. Velocista, meio com pressa, não tenho muita paciência de ficar vendo muitas vezes. Ele diz que ele é prático, que ele é rápido. Ele não gosta de ficar assistindo o filme. Isso só quer dizer que ele, o Hélio, está acostumado, assim como a maioria dos dubladores, de fazer um trabalho tão rápido que nem assistir o filme antes é necessário. Na verdade, você nem precisa assistir, você vai fazendo junto com o filme. Você não sabe, às vezes você se surpreende com o final do filme dublando aquela cena. Você sabe que cinema é aquela coisa que é mais lenta, né? Aquela coisa com um tempo maior e tal. A gente usou um período, um dia de 8h30 da manhã até às 3 horas da tarde, e no outro dia, de 8 a meio-dia, já tinha acabado. Sobrou tempo. Então repara que aqui ele fala que o processo foi até mais lento do que o normal, levou 4, 5 horas. Meu Deus do céu, peraí. 4, 5 horas deve ter sido o tempo que o Joaquim Fênix ficou na sala de maquiagem para fazer uma cena. Isso não é respeitar o trabalho do ator, não, nunca foi. Agora sim, a gente está falando do dublador, do ator principal. Imagina o que sobra para os coadjuvantes. Não falaram comigo. Isso eu também não estou considerando, pensa comigo, hein? Não estou considerando grandes lançamentos, tipo na época do Game of Thrones, que a produtora, para prevenir vazamento e tudo, eles mandavam cópias dos filmes para dublagem sem o viés da imagem. Muitas das vezes vinham com tarja preta, só com a boca em zoom, para o ator conseguir sincronizar. Agora me fala, como você... Meu Deus, eu não quero nem imaginar isso. Como você dubla um filme sem o viés da imagem? É como se, sei lá, você escrevesse o roteiro de olho fechado. Mas assim, hoje em dia, a coisa ainda é boa, tá? Porque se você compara com o filme antigo, é um horror. Antigamente eles não se davam trabalho, eles mutavam o filme, né? Então o filme, se tivesse um diálogo no meio de um tiroteio, o som do tiro saía também. E não é à toa que hoje a gente acha que faroeste tem aquele som brega de tiro, porque era um som genérico da dublagem. O som ambiente sumia, então estava passarinho cantando, alguém falava, o passarinho sumia, depois voltava. Era um horror. Era como você, que nem eu falo, é você pegar um elemento chave do filme e mutilar ele. E ficamos com vergonha. Gostaríamos de pedir a você e sua família que nos perdoem.
Se isso fosse feito na imagem, seria equivalente você recortar o filme, pintar ele, jogar tinta na cara. É uma mutilação de um elemento essencial. Essa é a forma que se pode definir a dublagem. Agora, ó, de novo, eu entendo que existem pessoas com necessidade, tá? Que precisa daquilo. Mas para mim é injustificável uma pessoa com completa condição de ler uma legenda que na verdade utiliza isso como preguiça, né? Como desculpa para uma preguiça, porque normalmente está assistindo o filme fazendo outra coisa, mexendo no telefone, então fica fácil você prestar atenção. E o que eu tô falando é que hoje a classe que mais consome filme dublado, Netflix e tudo, não é o coitado, o analfabeto. As pessoas que mais consomem cinema dublado hoje é classe média alta. Afinal, né, assim, eu não estou falando com você diretamente que assiste filme dublado, pelo amor de Deus. Mas nós temos no Brasil hoje a classe alta mais medíocre culturalmente falando. É um pessoal, se você chegar e falar a Grande Ilusão, nunca ouviu falar. Falar assim, Milos Forman, nem sabe o que é. O que é isso? É ator? Caravaggio deve ser diretor de cinema, né? Tá falando de cinema? É esse tipo de gente. Esse tipo de gente é o que eu disse. Eles vão assistir um filme e não tá interessado no filme necessariamente. Isso, quando eu disse no começo do vídeo que o público contemporâneo do cinema não liga mais para cinema como arte, isso reflete bilheteria. Antigamente, década de 40, até década de 90, 2000, no máximo, as grandes bilheterias, elas refletiam uma qualidade extrema. Então, normalmente, filmes de grande bilheteria antigamente era sinônimo de um bom filme. Hoje, é o contrário. O filme de grande bilheteria, normalmente, são os piores filmes do ano. Tanto que para um filme bom, né, ele participa ali de Festival de Toronto, Cannes, e ele tem que rezar para ver se consegue uma indicação para o Oscar para ir ganhar popularidade e talvez ir para algum outro cinema. Aqui na minha cidade eu só consegui ver o Parasita no cinema quando ele ganhou o Oscar. E é praxe, tá? O filme é indicado a Oscar, aí aparece no cinema. Antes disso, se Parasita não tivesse sido indicado, ninguém tinha visto ele no cinema. Tanto que a gente não respeita o cinema como arte, mas que você não ouve ninguém falando, olha, essa peça de teatro aí é para você ir ver, mas você vai com o cérebro desligado. Esse livro aqui é para você ler com o cérebro desligado. Essa ópera aí, vai lá, pode mexer no telefone. Não existe, né? No cinema, sim. Não, esse filme aqui é para você ver de qualquer jeito. Existe isso no cinema. Mas como eu disse também, né? É público casual, público médio, que não está interessado em ver um filme por estudo, né? Assim, não é um professor, não é um cinéfilo, não se apresenta como tal. Não tem necessidade nenhuma. Veja só, meu pai vai chegar meia-noite do serviço, vai chegar e vai ver os garotos os meninos do Brasil legendado? Não vai. Né? Uma tia sua vai chegar do salão e vai assistir Julgamento em Nuremberg legendado? Não vai. Então é o que eu digo, esse tipo de opinião, ela só se aplica para pessoas que realmente se apresentam ou como cinéfilo, como interessado, como estudante. Eu, como professor de cinema, né, escritor de cinema, eterno estudante de cinema, é inaceitável eu aceitar a dublagem como algo minimamente adequado para assistir, para consumir. Eu não descarto, tá? Volta e meia eu assisto alguma outra coisa dublada, mas sempre com isso em mente. E eu sei que existe exceção para todas as áreas, tá? Então pode ter estúdios de dublagem que levam a dublagem a séria, mas normalmente é assim que funciona no estúdio hoje no Brasil, tá? Você faz uma dublagem em 3, 4 horas. Mas então é isso, assim, se gostou do vídeo, espero que não tenha ofendido ninguém, embora eu acredite que tenha. Mas se gostou, dá um like, se não concorda, me fala por quê. Só não leva pro lado pessoal, tá? Isso é só uma opinião só. Então até o próximo vídeo e tchau.